Vamos lá? Seguindo a nossa série de aulas de linguagens, hoje a gente começa uma lógica, uma sequência de videoaulas que eu intitulei de Interpretando Questões Enem. A ideia é, no decorrer de 4 aulas, interpretar questões de todas as áreas do conhecimento. Neste vídeo, aulas de linguagens, e na sequência, ciências humanas em outras videoaulas, tá? Ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Para que você compreenda que toda a prova Enem, independente da área de conhecimento, exige níveis de análise de texto e interpretação propriamente, tá? Na aula anterior, na aula 2, eu entreguei para vocês alguns mecanismos de interpretação. Aqui eu trago novidades para complementar mais ferramentas para que você, no decorrer das resoluções em simulados ou algo semelhante e no dia, nos 2 domingos Enem, para que você possa olhar para a prova e perceber que a questão de interpretação independente da área é algo possível de ser respondido e de maneira certa, que é o mais importante. É a base necessária para que você responda em todas as áreas de conhecimento aquelas questões que exigem apenas, a partir de ferramentas, de mecanismos, a análise de textos. Tá certo? Então vamos lá. Essa sequência aqui de questões que eu escolhi, ela segue uma evolução em grau de dificuldade, tá? Começa com a questão mais simples, mais básica, para que você possa conhecer a lógica interpretativa, e termino com a questão que eu considero mais complexa, questão muito interessante, inclusive, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui uma questão Enem 2019, e é importante que você perceba o seguinte: sempre que possível, tá? Sempre que for viável, sempre que as imagens e os textos sejam propriamente visualizados, eu vou trazer na mesma formatação Enem, tá bom? É importante que a gente trabalhe com a mesma formatação para que a prova em si se torne familiar para você, tá? Para que você, nos domingos de prova, olhe para aquele caderno de questões e perceba: já fiz muito isso, já respondi muito. Então, é algo comum, é algo que vai se assemelhar a mais um dia de estudos, e essa tranquilidade pode fazer muita diferença no seu nível de acerto, e para a sua TRI faz também muita diferença, tá bom? Então vamos lá. Questão 1, Enem 2019, vou separar aqui por parte, com calma, para que você possa entender, tá? O que a gente chama de questão, o Enem chama de item, tá certo? Só muda o nome, mas a lógica é a mesma. E o item é dividido em 3 partes. Essa parte inicial aqui, o INEP chama de texto base, tá bom? Texto base, o texto pode ser verbal, apenas com palavras. O texto pode ser não verbal, aquele que não utiliza palavras, utiliza imagens, desenhos em geral, fotografias. E o texto pode ser multimodal, que é esse caso aqui. Multimodal porque nós temos imagem e temos texto, tá bem? Então vamos lá. Primeira parte do item Enem, texto base. Não é a primeira parte que você vai ler, iniciar por ela. Você vai começar pela parte seguinte. Eu estou explicando aqui só na ordem, tá bom? Divisão 2. Depois do texto base, o item Enem necessariamente tem o que nós chamamos de enunciado ou comando. Você pode, em relação ao Enem, tá bom? Você pode chamar tanto de enunciado quanto de comando. Vocês vão perceber que eu vou dar preferência à expressão enunciado. Porque, via de regra, essas palavras elas se assemelham em seu significado. O importante é o seguinte, ó, veja só. Eu vou separar essa segunda parte aqui da seguinte maneira, ó. Temos aqui o final do período 1, tá certo? Esse período 1 é o que a gente chama de contexto. Contexto em que sentido? É que normalmente nós temos informações que nos ajudam, que nos auxiliam na resolução do item. E o segundo período é sempre uma frase, vou marcar aqui, tá? É sempre uma sentença interrompida, é sempre uma frase
partida, porque ela vai ser completada com uma das alternativas que seguem, certo? Então, de maneira mais estrita, restrita, esse período 2 seria o comando, tá? Que pode ser uma frase partida ou uma frase interrogativa. Mas chamar tudo isso aí de enunciado não tem problema e facilita o nosso trabalho. Enunciado é a primeira parte que você vai ler. Você vai ler o contexto, vai ler o que se espera como resposta, volta para o texto base se for necessário e depois para as alternativas, tá bom? E a divisão 3, que é esta aqui, é a divisão das alternativas. E aqui, gente, falando especificamente Enem, tá bom? E nos últimos anos, FUVEST, Vestibular de Acesso à USP e prova da Unicamp, tá? Desses três, no geral, nos últimos anos, Enem 2009 para frente, tá bom? Alternativas A, B, C, D, E. Vocês vão perceber, é muito comum quando a gente responde uma questão Enem, assim, professor, muitos alunos chegam, professor, eu sempre tenho dúvida em duas alternativas, e quando eu marco errada. Professor, é impressionante. Muitos dizem até o seguinte, professor, eu vou sempre fazer assim agora, quando eu tiver em dúvida com em relação a duas alternativas, e eu escolher uma, eu vou na última hora mudar, porque eu sempre erro. Calma, rapaz, vamos conhecer o mecanismo para a gente marcar com convicção, tá certo? É muito comum você ter dúvida em duas ou até mesmo três alternativas. Por quê? Porque o estilo de questão Enem e também FUVEST e Unicamp, ela permite, por exemplo, que a gente tenha mais de uma alternativa verdadeira, com informações válidas, com informações que podem ser confirmadas até no texto base, mas só uma é o gabarito. Ficou claro? Vou repetir, tá? Em questões Enem, você pode ter, por exemplo, as alternativas A, B e C, todas verdadeiras. Todas com alguma conexão verdadeira ao texto base, mas só uma, gente, vai ser a alternativa gabarito. Por quê? Porque a alternativa gabarito é aquela que completa o último período do enunciado, certo? Então, ler o enunciado primeiro é crucial para saber, entre as alternativas verdadeiras, qual é a que melhor complementa, qual é a alternativa gabarito. Tranquilo? Então, entendendo toda essa lógica, é assim que você deve, com o tempo, com a prática, isso fica automático, tá bom? Automático no sentido de, eu vou identificar sem perder tanto tempo, mas no começo, vá fazendo essa lógica estrutural, tá bom? Tenho aqui enunciado, contexto, frase incompleta, comando, volta para o texto base e depois alternativas. Quais são as alternativas válidas, verdadeiras? Entre as válidas, qual é a que completa o último período do enunciado? Qual é a que completa como gabarito ou comando? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora lendo a questão para respondê-la adequadamente, tá bom? Veja só. O texto tem o formato de uma carta de jogo. É o jogo trunfo, não é? Alguns chamam de super trunfo, tá certo? E apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Temos o contexto para ler o texto base de maneira mais completa, tá bom? Essa apresentação, a imagem, o texto base, subverte um gênero textual ao. E aqui, gente, ó, como é importante conhecer o modo como a questão é criada, tá bom? Eu vou destacar aqui com o marca-texto e você acompanha com o material, tá? Baixa o PDF para ir respondendo tudo direitinho, tá bom? Eu vou colocar o marca-texto aqui e vou destacar essa palavra. Vocês vão perceber que a chave para a alternativa gabarito é a palavra subverte. A ideia de subverter, modificar, alterar, ser diferente do esperado. A gente pode ter aqui mais de uma alternativa verdadeira, mas só uma vai inverter a lógica, vai subverter. Beleza? Agora vamos lá. Voltando para o texto base. Lembre que a gente vai ler com toda a calma, analisando tudo e marcando tudo para que você pegue a prática. Mais para frente a gente já responde de maneira mais direcionada,
e, invariavelmente, um pouco mais rápido também, tá bom? Aqui a numeração da carta, quem jogou sabe as identificações, não é isso? Aí aqui nós temos a imagem de Marcelo Gleiser, o seu nome e algumas características, tá? Isso aqui é um traço característico da carta trunfo ou super trunfo, tá? Essa cartinha ela foi criada, né, de maneira digital pelo pessoal do site Tecmundo, tá bom? Então vamos lá. Marcelo Gleiser. Informação 1. Área de atuação: física e astronomia. Contribuição mais famosa: seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. O Fim da Terra e do Céu eu ainda não tive a oportunidade de ler, tá? Mas eu li A Dança do Universo e indico sempre que respondo a essa questão em sala de aula ou numa videoaula. Sempre indico para vocês. É um livro essencial. Me chamou a atenção inicialmente porque ele foge de alguma forma da minha formação acadêmica, de alguma forma de uma bolha, né, da qual a gente invariavelmente acaba fazendo parte. Então, ler esse livro fez com que o meu olhar em relação às ciências mais exatas, a uma lógica acadêmica diferente da minha habitual, que é a linguagem, que é a literatura, que é a arte e a produção de texto, me fez olhar para as aulas, as explicações, os repertórios de maneira diferente. É um livro excepcional, tá? A Dança do Universo. Data de nascimento: 19 de março de 1959. Alma Mater, que é a sua formação acadêmica, não é isso? Ou onde se trabalha, onde se formou e onde se trabalha: PUC-Rio, UFRJ e King's College de Londres. Então nós temos aqui o gênero textual associado a um jogo, é algo lúdico que traz características informacionais de um grande cientista, de um grande pesquisador brasileiro, Marcelo Gleiser, tá bom? Li o texto base com calma, vou voltar para o enunciado. Professor, leu o enunciado pela segunda vez? Não, agora você vai ler só a parte final, só o período 2, que é o comando propriamente, que precisa ser complementado e encaixado com a alternativa gabarito, tá bom? Então vamos lá, ó. Enunciado, parte final. Essa apresentação, esse texto base, subverte um gênero textual, que é do jogo lúdico, tá bom? Ao. Alternativa A: vincular áreas distintas do conhecimento. Veja, eu tenho aqui informações sobre Marcelo Gleiser de uma área de conhecimento muito específica, tá bom? O que se chama de área de exatas, tá certo? Mas a ideia de atrelar um cientista a um jogo, a algo mais lúdico, não é necessariamente uma ideia de subversão. Não há necessariamente um vínculo de áreas distintas. É só um traço característico de um grande cientista sendo caracterizado como uma cartinha de jogo. Tá certo? Alternativa B: evidenciar a formação acadêmica do pesquisador. A informação ou a formação acadêmica, gente, é uma das características das cartas de trunfo. E é uma das características, um trechinho, tá, do texto base. Isso não subverte nada. Isso é a essência do gênero textual jogo, tá certo? Esse caso aqui, trunfo. C. Relacionar o universo lúdico a informações biográficas. Vamos lá. O universo lúdico está no fato de que é uma carta de trunfo ou super trunfo. E informações biográficas é tudo o que aparece em relação a Marcelo Gleiser. Então, a subversão do gênero carta de jogo, carta de trunfo, está em colocar na carta informações biográficas de um cientista, o que não é habitual nesse tipo de jogo. É uma subversão, é algo diferente do habitual. Então, aparentemente, eu vou só marcar aqui, tá bom? Aparentemente, a alternativa C é o gabarito, tá bom? D.
especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador. Gente, não há essa especificação, tá bom? Há alguns traços da formação, tá? Há uma referência a 2 livros que ele criou e a sua formação, a área de atuação, tá? Mas não há de maneira detalhada essa especificação das contribuições de Marcelo Gleiser, tá bom? Destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Bom, isso é uma característica das cartas, do joguinho. O que subverte é a ideia de que isso não é comum em jogos de trunfo. Então, só destacar o nome do pesquisador e a sua imagem não é uma subversão propriamente, tá bom? Então, nós temos aqui, eu vou só marcar nesse espaço para que você marque aí no seu material, tá bom? A alternativa D como gabarito. E aí, gente, só para confirmar, faz assim, ó, lê o final do enunciado junto com a alternativa gabarito. Essa apresentação subverte, modifica, altera um gênero textual ao relacionar o universo lúdico, a carta de trunfo, a informações biográficas, no caso aqui é de Marcelo Gleiser. Tranquilo, gente? É assim que a gente vai pegando a prática de leitura de item Enem e de ferramentas de interpretação de texto. Tranquilo? Vamos seguir? Questão 2. O nível a gente vai aumentando paulatinamente. Tá certo? Vamos lá. Temos a mesma divisão. Aqui a gente vai ganhar um pouco mais de tempo, porque eu não preciso explicar tudo novamente. Eu vou só marcar para que você possa identificar as divisões do item Enem. Tranquilo? Texto base, enunciado, comando, alternativas com gabarito. Beleza? Nós temos aqui um trecho da peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Tá certo? Vocês vão perceber o seguinte: professor, não é uma questão de literatura, não. Veja, especificamente não. Claro que conhecer traços do modernismo, primeira geração, entender o contexto da criação da obra, saber brevemente do que trata o livro vai te ajudar. Isso é indispensável e veremos tudo isso nas aulas de literatura. Mas aqui vocês vão perceber que antes desses conhecimentos mais técnicos, mais estritos de literatura, a questão da análise do enunciado e, sobretudo, do entendimento da mensagem do texto é o mais crucial. Tá certo? Vamos lá. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930, diante de determinada vanguarda europeia. Olha a importância de ler esse contexto, tá bom? Ó, nós temos aqui a ideia de ironizar. Se você já assistiu a alguma aula de Oswald de Andrade, Modernismo Primeira Geração, você sabe que o traço irônico nele é muito forte, então essa informação merece destaque, tá bom? E aqui, ó, a reação da sociedade em relação a alguma vanguarda europeia. A vanguarda ou as vanguardas foram movimentos artísticos com traços de ruptura ao que era tradicional. Influenciaram decisivamente toda a produção modernista no mundo, mas aqui especificamente eu falo do Brasil, tá bom? Finalzinho do enunciado. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Aí aqui vem outro traço muito importante. Ó. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Então, o foco é entender no texto como o público leitor é descrito. Beleza? Então, sempre que no texto houver alguma referência a leitor, espectador, quem recebe a produção artística, a gente tem que ter uma atenção maior. Beleza? Tranquilo? Conhecer o contexto do livro, a história propriamente, ainda não é algo necessário para as questões que eu coloco no bloco de interpretação textual. Beleza? Certo? Mas aqui nós temos, só para ilustrar, que é um livro também bem interessante, tá bom? Curtinho e bem interessante. Nós temos um personagem que é a agiota, que decide vender para determinada população velas, porque em dado momento a energia elétrica passa a ser algo tão custoso, tão caro, que ele vê ali uma oportunidade de venda, de comércio.
Eu estou sintetizando só para que você conheça o básico. Mas a informação de leitura do livro para essa questão não é necessária, tá bom? Vê só. É um texto teatral, então nós temos a estrutura teatral, tá bom? Com o nome das personagens, sempre iniciando os parágrafos, tá bom? Aqui nós temos Heloísa e Pinote. Depois do nome das personagens, o seu texto propriamente, não é? Para que o ator possa interpretar a partir do que está ali escrito. E aqui, ó, normalmente, entre parênteses, o que a gente chama de rubrica. Rubrica é a ação do escritor, do teatrólogo, de quem está criando o texto, é o direcionamento dele para a interpretação do texto que ele criou, indicando algum objeto em cena, indicando entonação, falou gritando, sussurrando, baixando a cabeça, certo? Em geral, as rubricas direcionam o modo como a atuação deve acontecer, as entonações de fala, beleza? Vamos lá. Heloísa. Faz versos? Pinote. Sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Nós temos aqui, gente, ó, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Temos gêneros literários mais associados a uma tradição clássica. Tá certo, gente? A Heloísa, futuristas? Pinote, concluindo. Não, senhora. Eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento e fiquei passadista. Veja, Pinote até tentou produzir artisticamente a partir da vanguarda europeia futurismo, mas desistiu e se tornou passadista, conservador, tá certo? E veja, quando eu destaquei lá no final do enunciado a expressão público-leitor, nesse texto final de Pinote a gente tem a reação do público a quando, em relação, não é, às produções futuristas dele, não é isso? Deixa eu destacar aqui de outra forma para vocês, tá bom? Ó, não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência. Mas olha aqui, ó. Mas foi uma tragédia. Por que foi uma tragédia? Começaram a me tratar de maluco. Olha a audiência, olha o público leitor, negando de alguma forma, rejeitando a sua produção modernista, futurista, não é? A me olhar de esguelha, a não me receber, mas como a reação foi negativa, ele, opa, parou. Vou ser, ou vou voltar a ser, passadista, mais tradicional. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Voltando para o final do enunciado e lendo as alternativas. Nessa visão, atribui-se ao público leitor, aquele público que reagiu mal aos textos futuristas, tá? Uma postura. Vamos lá? Atribui-se ao público leitor uma postura preconceituosa, ao evitar formas poéticas simplificadas. Veja, eu sei que a expressão preconceituosa aqui para você não é necessariamente algo errado. Tudo bem, tranquilo. Mas olha o que vem depois. Ao evitar formas poéticas simplificadas. É como se essa alternativa dissesse que o público leitor rejeita o texto futurista porque o texto futurista é uma forma poética simplificada. Isso aqui não é artisticamente preciso, tá bom? B. Uma postura conservadora ao optar por modelos consagrados. Nos parece bem interessante. Por quê? Ele não se tornou passadista ou voltou a ser passadista. Então ele se tornou ou voltou a ser conservador, optando pelo que era mais consagrado. O público leitor, de acordo com o texto, estava acostumado a um tipo de texto mais conservador, mais tradicional. Não estou fazendo aqui juízo de valor, tá? Eu estou contextualizando a produção literária, tá certo? Então, aparentemente aqui está tudo certinho. C. Uma postura preciosista,
ao preferir modelos literários eruditos, tá bom? Veja, tratar a produção tradicional necessariamente como erudita é algo que extrapola, tá bom? A ideia aqui é não continuei sendo futurista, porque o público leitor optava por algo mais tradicional. Usar a expressão futurista aqui é algo impreciso porque extrapola, vai além, tá certo? D. Nacionalista, ao negar modelos estrangeiros. De todas as alternativas até agora, ela é a que mais foge da lógica esperada no enunciado, tá bom? A ideia não é necessariamente negar modelo estrangeiro. Tudo bem que a produção futurista é uma produção europeia, tem uma referência italiana muito forte, mas as produções tradicionais também têm origem estrangeira. Tá certo, gente? É eclética ao aceitar diversos estilos poéticos. Veja, eclético é a ideia de múltiplo, tá bom? Aceitar diversos estilos poéticos é algo que extrapola também porque, ó, se o público leitor fosse de fato eclético e aceitasse diversos estilos poéticos, aceitaria o estilo futurista também, o que não foi o caso, tá bom? Então aqui, ó, a alternativa B é o nosso gabarito e a gente vai ler junto com o finalzinho do enunciado para confirmar, tá bom? Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura conservadora, optar por modelos consagrados, ou seja, um modelo passadista, finalzinho do texto. Percebeu? Tudo em interpretação está no texto ou é compreendido a partir dele. Uma leitura atenta vai te dar necessariamente a alternativa gabarito, tá bom? No começo é um pouco mais demorado, tudo bem. Você pode passar 30 minutos respondendo 2 itens. Passe. Na semana seguinte vai demorar um pouco menos. Um mês depois, menos ainda. E você vai pegar uma prática excepcional de análise e interpretação de questões de texto no geral, tá bom? Item 3. Esse item 3 eu coloco sempre nas aulas de interpretação porque é um item curioso. Não é uma questão de nível muito difícil, tá? Não é algo complexo. Mas é um dos raros casos em que o texto base não está na língua portuguesa falada e escrita no Brasil, não é o que os linguistas hoje chamam de português brasileiro ou apenas brasileiro, não é isso? Está em português europeu, o que a gente confirma aqui pela fonte, tá? É um website português, então a linguagem é europeia, tá? De português europeu. Vamos lá? Texto base, enunciado, alternativas. Enunciado. Essa campanha se destaca pela maneira, campanha publicitária, a gente já imagina que ou um produto está sendo vendido ou estimulado a, ou uma ideia está sendo divulgada para convencimento de leitor, tá certo? Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Enunciado, contexto, período 1. Tal estratégia está centrada no ou centrada na. A estratégia de persuasão da campanha para acabar com o bullying está centrada, tem como foco alguma coisa, tá? Então vamos lá. É campanha publicitária. Em geral, a gente tem verbos no imperativo, uma ideia injuntiva de conhecimento para vender um produto ou divulgar uma ideia, certo? Essa estratégia de convencimento está centrada ou focada em quê? A ideia é essa, tá bom? Vamos voltar agora para o texto base, tá? Eu vou ler nessa sequência, tá bom? 1, 2 e essa parte maior, 3 por último, tá? Faz com que o bullying passe a história. Bom, passe a história, se torne algo do passado, se torne algo que não acontece mais, não é deduções. Stop bullying, nós temos aqui uma imagem mais enfática de que isso deve cessar, se encerrar. E aqui, texto propriamente mais longo,
com linguagem de português europeu, tá bom? És vítima, fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge, que não é contigo. Não dês troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho, o bully. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Né? Está a acontecer é uma construção estrutural muito comum ao português europeu, não é? Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conhece o agressor. Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Perfeito. Nós temos aqui instruções, não é? O que fazer. As pessoas envolvidas, não é, nessa situação. Agressor, pessoa agredida, pessoa que está presenciando um ato de agressão, esses atores sociais, não é? O que cada um deveria fazer em geral, não é? A estratégia de convencimento tenta envolver todas as pessoas desse contexto para a resolução desse problema, tá bom? Vamos lá, voltando para o enunciado finalzinho e alternativas, tá? Tal estratégia, a estratégia da campanha para acabar com o bullying, está focada. Alternativa A, no chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Aí vamos lá, duas expressões importantes. Atores sociais, estruturas injuntivas, tá certo? Estrutura injuntiva é estrutura imperativa, tá bom? Verbos no imperativo. E a gente tem construções no imperativo aqui, tá? Fica calmo, não dês troco, tenta convencê-lo, que é a construção verbal do convencimento, tá certo? Então, o uso recorrente dessas estruturas, de fato, aqui é algo que acontece. E o chamamento de diferentes atores sociais foi algo que eu destaquei depois da leitura. São as pessoas envolvidas, a pessoa agredida, o agressor, o espectador, alguém que pode auxiliar para que aquilo não se perpetue, não aconteça mais, para que se torne história. Não é isso? Então, aparentemente, a alternativa A é o nosso gabarito. Vamos ver o erro ou não das outras alternativas, certo? Tal estratégia está centrada na variedade linguística caracterizadora do português europeu. Olha aqui, lembra do que eu falei no comecinho da aula? Veja, a alternativa B é algo verdadeiro. A variedade linguística é o português europeu? É. Isso ficou claro durante a leitura. Mas esse é o foco da estratégia do cartaz, do convencimento? Não. Ficou claro esse ponto? Então a alternativa B é algo verdadeiro, mas não é o gabarito. Por que não é o gabarito? Eu vou fazer aqui, tá, só para que você compreenda. Porque a alternativa B não completa adequadamente o final do enunciado. Não completa o comando. A estratégia não está centrada em escrever no português europeu. A estratégia está centrada em chamar, envolver os atores sociais por meio de expressões imperativas. Alternativa A. Beleza? C. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como O, A. Veja, eu vou ler novamente porque é uma alternativa longa que tem informações que a gente precisa eliminar, tá bom? Tal estratégia está centrada na restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação. Ó. Isso aqui não torna restrito, isso torna amplo, porque variou o gênero, tá certo? Tanto o feminino quanto o masculino. D. Combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa, ou assim como a alternativa B. É uma informação verdadeira. Aqui, ó. Língua inglesa, língua portuguesa, português europeu. Mas a estratégia está centrada na ideia de escrever em línguas distintas? Não, gente, é no convencimento a partir do envolvimento de atores sociais envolvidos no problema. Beleza? Alternativa B e D são verdadeiras.
mas não completam o comando, não são o gabarito. A alternativa é enunciado de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz. Veja, é de fato de cunho esperançoso a ideia de que isso, se nós lutarmos contra isso que é tão maléfico, sobretudo no cotidiano escolar, tá bom? Isso deve ser combatido por todos nós cotidianamente, sobretudo, não só, tá? Sobretudo nos espaços escolares, porque o sofrimento psíquico, socioemocional das vítimas de bullying é algo que persiste se não tratado adequadamente durante a vida, tá bom? Então, é claro que é de cunho esperançoso, mas dizer que essa expressão é o foco da estratégia é ignorar que isso é apenas o começo do cartaz, o começo do discurso, tá bom? Então vamos lá, confirmando, lendo o enunciado e a alternativa A. Tal estratégia está centrada no chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas e juntivas, tá bom? Gabarito alternativa A. Perfeito? Tudo tranquilo? Acompanhando bem? Vamos lá. A ideia, gente, é você acertar o máximo possível de questões de interpretação em todas as áreas. E na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, o trabalho é para acertar as 45, gente. A gente não vai trabalhar nunca com menos que isso. O foco é acertar todas as questões de linguagens e o máximo possível de interpretação das outras áreas do conhecimento, tá bom? Essa é a última questão da videoaula de hoje, tá? Essa videoaula vai se estender possivelmente um pouquinho mais que as outras, um pouquinho mais do que a gente combinou, né, como tempo padrão, mas é muito importante cada informação que eu dei, cada conhecimento adquirido aqui, para que você ganhe tempo mais para frente, tá bom? Eu deixo essa questão por último porque assim eu tenho um carinho muito grande por esse texto. Primeiro porque é de um conto, tá? Muito bonito de se ler, tá? É de um lirismo e de uma dramaticidade no conto, né? Que poucas vezes encontrei em outras histórias, tá? Do livro de Ivan Ângelo. E é uma questão de nível, gente, de nível complexo. Vocês vão perceber, tá? Como é o começo ainda do curso, que talvez questões assim demandem um pouco mais de tempo, mas a ideia é trabalhar tanto com questões desse nível, que é um nível alto, que ela se torne algo, eu não vou dizer banal, mas se torne algo tranquilo de ser respondido. É uma questão que exige todas as técnicas que a gente já viu, tá? De implícito, de pressuposto, de contexto histórico, mas vale muito a pena responder com calma, mesmo que a gente demore um pouquinho mais para ganhar tempo em outras questões de nível de complexidade semelhante, tá? Aqui é uma questão, sim, de nível difícil, tá certo? Vamos lá. Enunciado. Escrita na década de 60, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada. A narrativa, tá? É um fragmento de um conto, já já eu vou para a fonte lá, tá bom? Essa narrativa põe em evidência, torna claro, uma dramaticidade. Vou marcar assim como fiz nos outros, tá bom? Uma dramaticidade centrada. Uma dramaticidade que tem como foco alguma coisa. Então, em algum momento aqui, a gente vai perceber que a relação entre as personagens vai, eu não vou chamar de clímax, tá bom? Mas vai ter um ponto culminante, que é o ponto dramático. E esse ponto dramático está centrado, tem como foco o quê? É um contexto, é um fato, é uma relação, é um dado, é uma imagem, tá bom? Vamos lá. Agora sim, texto, perdão. Agora sim, texto base, tá certo? Vamos lá. O nome desse conto, gente, é Menino, que está no livro A Face Horrível, tá? Do escritor e jornalista Ivan Ângelo. Indico a leitura, tá? Se você não tiver tempo de ler todos os contos, leia pelo menos o conto Menina, porque é de um lirismo, de uma força poética muito grande, tá bom? É de uma dramaticidade muito importante. Vamos lá. Compreenda o contexto, tá bom? Lembra lá do enunciado, década de 60? Essa informação não é gratuita, tá bom? É um contexto diferente do nosso, tá certo? Vamos lá.
Menina. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que era, perdão, que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Então nós temos aqui, ó, como foco narrativo a filha observando a mãe que está costurando. Algo aparentemente simples e banal, mas veio a sequência, tá bom? Que bonita que a mãe era com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho. Era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. Note que é um olhar de admiração, não é? Da filha em relação à mãe que está costurando. A mãe sabia tanto. Tita chamava-a de... E aqui a gente tem uma lacuna, que eu já sei o que significa porque eu já li o conto. Mas quem está lendo pela primeira vez não sabe o porquê dessa lacuna. Não vou explicar agora porque eu pularia um ponto importante. Depois eu volto. Mas a gente não sabe do que Tita chamava, não é isso? Ó, Tita chamava de... A gente não sabe. Como quem diz... Ó, e mais uma lacuna. Algo está sendo omitido, escondido. É algo que machuca, é algo forte, é algo que chama atenção, não é isso? Vamos lá. Tentava não pensar as palavras, a menina continua, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Ó, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente, agora, quase com fome, depressa, antes de morrer. Tanto que não se conteve. Note que a construção aqui segue uma estrutura diferente, não é? Repetições, ausência de pontuação, como se a narradora, a menina, perdesse um pouco do equilíbrio, tá bom? É um pouco do equilíbrio emocional perdido que foi transplantado para o texto com a repetição, não é? Depressa, ausência de pontuação, tá? Aí vamos lá. Que não se conteve. Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida, com uma voz sem timbre. Note, aí aqui vai uma informação importante, tá bom? A ideia do desquite, não estar desquitada, é um contexto que hoje juridicamente não existe mais, tá bom? Há uma emenda constitucional de 1977 que extinguiu o Instituto Jurídico do Desquite. Desquite era uma separação social que mantinha um vínculo matrimonial, tá bom? O casamento socialmente era quebrado, destituído, mas havia ainda o vínculo matrimonial. As pessoas, por exemplo, não poderiam se casar com outros cônjuges, tá? E em 77, com essa emenda constitucional, o ordenamento jurídico excluiu a ideia do desquite e trouxe à tona a separação e o divórcio, tá? Separação como algo momentâneo, ainda com o vínculo matrimonial, e o divórcio, a extinção do matrimônio, tá? Agora veja, olha o contexto que é importante. 1960, ela ficou com muito medo de perguntar à mãe o significado da palavra desquitada. Possivelmente a mãe era alguém em situação de desquite, não é isso? E agora a gente entende aquelas lacunas lá em cima da Tita, quando chamava, né? Será que a Tita a chamava de desquitada? Como quem diz algo negativo? Então a ideia de ser separada na década de 60, desquitada é o termo mais exato, mais preciso, não é? A ideia de ser alguém desquitada, separada, não é, do seu cônjuge, era algo socialmente, era algo que maculava socialmente a mulher. Então não se conversava sobre isso, não é? Era algo que era um fato muitas vezes, mas não se dialogava sobre no contexto familiar. Tanto é que a menina tinha muito receio em perguntar. Aquelas lacunas lá entre parênteses simbolizam esse receio. Era uma palavra que não poderia ser dita. Tanto é que para que ela ganhe coragem para dizer, ela perde um pouco, não é, do prumo. Para que ela crie coragem para perguntar, ela perde um pouco do seu equilíbrio, não é? Voltando. Mamãe, o que é desquitada?
Atirou rápida com a voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Olha que interessante. Olha a dramaticidade aí, não é? A pergunta fez com que as ações ali de observar a mãe e a máquina, tudo isso ficasse suspenso. Era algo impensável falar sobre isso ou perguntar sobre isso. Tudo ficou suspenso. A dramaticidade está aí, viu? Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia, sentia Ana Lúcia. Dramaticidade, não é? Era muito forte aquele instante. Forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar. Tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre a luz. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. E aqui mais uma vez repetição. Agora é a mãe que está fora dos eixos, não é? Por conta da pergunta. Ela vai responder, vai repreender a filha. É algo cuja dramaticidade é tão intensa. Note, gente, assim, isso é só um trecho, tá bom? E aí a ideia é entender que certos contextos literários mexem com o leitor também. A gente não passa sem marcas poéticas no corpo e na alma depois da leitura desse conto, tá bom? Então vamos lá, voltando para o enunciado e concluindo com o gabarito. Escrita na década de 60, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na alternativa A. Insinuação da lacuna familiar, gerada pela ausência da figura paterna. Veja, há uma lacuna familiar? Há. Mas a dramaticidade não é especificamente a lacuna. É a pergunta sobre o que significa ser alguém desquitada, no contexto em que isso era socialmente um problema, não se conversava sobre, tá certo? Seguindo. Associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Veja, não há uma reação intempestiva, tá? Descontrolada da mãe, não é? A tesoura fica parada no ar, é como se o mundo parasse, não é isso? C. Relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. Isso aqui nós temos, isso é uma discussão que extrapola toda a dramaticidade, tá? Não é algo errado, mas relacionar o trabalho doméstico, o ato da costura, por exemplo, com a emancipação familiar, e o contexto aqui sendo da separação, entenda aqui desquite, faz com que a alternativa C não se encaixe perfeitamente. D. Representação de estigmas sociais, modulados pela perspectiva da criança. Aparentemente aqui tudo certinho, gente, ó. A dramaticidade está centrada na representação de estigmas sociais. É a vida em um contexto no qual a mulher é desquitada, é um estigma social, tá? Década de 60, o contexto é esse. Modulado é visto a partir de uma ótica, tá bom? A perspectiva da criança. A criança que tem medo de perguntar porque é algo que, por ser estigmatizado, tira todo mundo do eixo, tá bom? É expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono. Veja, usar a expressão abandono para esse contexto aqui, a partir do que a gente leu, seria extrapolar, tá bom? Então, vou ler tudo e marcar como gabarito certinho para a gente finalizar, tá bom? Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. É perguntar o que é desquitada. É entender que essa separação social, mas não jurídica, faz com que as pessoas envolvidas não queiram sequer conversar sobre isso. Tá bom, gente? Vamos lá, veja bem. Nós, com muita calma, com explicações detalhadas, mostramos a estrutura do item, o que marca, o que destaca a ordem da leitura para entender que, claro, conhecimento acadêmico e educacional é crucial, mas uma parte considerável das questões que exige conhecimento adequado de leitura e interpretação. Foi isso que a gente viu nessa aula, tá bom? Fiquem bem e até a próxima.